E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. E antes de nós iniciarmos nossa aula, gostaria que você se inscrevesse no canal para não perder mais nenhum vídeo do canal. E também gostaria que você passasse aqui no blog do Espaço Química. Aqui do lado direito tem o botão de você curtir a nossa fanpage no Facebook. Você, para dar a força, clica em curtir aí, curte a nossa fanpage. Se você quiser receber material totalmente gratuito aí, como PDFs ou lista de exercícios que eu utilizar nos vídeos, coloque seu e-mail nessa caixa aqui que eu te enviarei os materiais que tiver disponível para ser enviado, beleza? Na aula de hoje falaremos sobre números quânticos. E o que vem a ser números quânticos? São números que servem para identificar os elétrons de um determinado átomo. Ou seja, é como se fosse o endereço de um determinado átomo, beleza? Então, para você identificar um indivíduo, é necessário que você conheça aí a cidade onde ele mora. Nessa cidade, saber qual o bairro que ele mora. Nesse bairro, qual é a rua. E nessa rua, qual é a casa, qual é o número da casa. Então, nos números quânticos, é basicamente assim. Nós temos 4 tipos de números quânticos. Nós temos o número quântico principal, o secundário e o magnético, e também o spin. Esse número quântico principal ele determina os níveis de energia, que você aprendeu aí no 9º ano, você pode chamar de níveis ou também chamar de camadas. Daqui a pouco nós vamos aprofundar mais nesse assunto. E já o número quântico secundário determina os subníveis de energia. Já o número quântico magnético ele determina o orbital, beleza? E por fim, o spin determina a rotação do elétron. Bem, na aula de hoje falaremos do número quântico principal e do secundário. E na outra aula falaremos do magnético e do spin. Bem, quando nós falamos de números quânticos, como eu havia falado antes, é como você identificar o elétron, certo? É como se fosse um endereço. Há possibilidade de que o elétron não esteja naquele endereço, naquele lugar. Assim, há essa possibilidade, por exemplo. Eu sei, por exemplo, que uma pessoa mora na cidade de São Luís, por exemplo. Então, aí tem várias possibilidades de eu encontrar essa pessoa em São Luís. No entanto, eu posso especificar o bairro que essa pessoa mora. Vou dizer que mora no Patraque. Mas mesmo assim vai ficar um pouco complicado. Agora, se eu disser a rua e a casa, aí a gente consegue identificar. Mas tem probabilidade de eu não encontrar essa pessoa? Tem probabilidade. Então, assim como tem a probabilidade de eu encontrar o elétron em determinada posição, em determinado lugar, também há a probabilidade de eu não encontrar. Esse princípio é chamado de princípio da incerteza, de Heisenberg. Mas não é aquele que vem de metafetamina no seriado Breaking Bad. Heisenberg já é o outro. Para quem assistiu, entendeu, né? Quem não assistiu... E já, adiantando um pouco, o magnético determina o orbital. O orbital vai ser a região do espaço onde tem a maior probabilidade de você encontrar o elétron, beleza? O número quântico principal ele é representado pela letra N. Aí eu te faço uma pergunta. Quantos são os níveis de energia, já que o número quântico principal ele determina os níveis de energia? Quantos são os níveis de energia? Aí você vai se lembrar lá do 1º ano do ensino médio, ou então lá da 8ª série, ou o atual 9º ano, aí você vai dizer que tem 7 níveis de energia. Bem, isso na prática, porque a quantidade de níveis de energia é infinito. Mas hoje só se consegue determinar 7 níveis, que antigamente nós determinamos isso aqui por letras, né? K, L, M, N, O, P, que é justamente as chamadas camadas. Então, se te perguntar na teoria quantos níveis de energia existem, você vai responder que varia até infinito. Ou seja, pode ser que tenha um planeta aí que encontre um elemento que chegue a, por exemplo, a 9 níveis de energia, por exemplo. No entanto, na prática, até agora, foi comprovado apenas 7 níveis de energia, do 1 até o 7. Se eu representar isso em camada, K, L, M, N, O, P,
P. Cada camada dessa aqui, ou cada nível de energia, ele suporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, como é que eu faço para determinar a quantidade máxima de elétrons? Aí tem esta fórmula aqui, 2n ao quadrado. Esta fórmula aqui é de um sujeito chamado Heisenberg. Não vai confundir com Heisenberg, do princípio da incerteza. Esse aqui é Heisenberg. É o cara que chegou até essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui determina a quantidade máxima de elétrons que os níveis de energia suportam. Se eu, por exemplo, fizer um cálculo para o nível 1, então a quantidade máxima de elétrons que suporta é 2. E assim, se eu fizer para todos, eu vou obter esses valores, né? 8, aqui 18, aqui 32, aqui 50, aqui 72 e aqui 98. Daqui para cá tem um parênteses. Esse aqui é a quantidade máxima de elétrons suportados na teoria, que é justamente o que cobra. Se perguntar na teoria, você vai calcular dessa forma aqui. Agora, se perguntar na prática, o nível 5, ele suporta apenas 32 elétrons. O 6, 18 e o 7, 2. Mas na teoria, o nível 1 suporta 2 elétrons, o nível 2, 8 elétrons, o nível 3, 18 elétrons, o nível 4, 32 elétrons, o nível 5, 50 elétrons, o nível 6, 72 elétrons e o nível 7, 98 elétrons. Aí você tem que ter cuidado nestas situações aqui, beleza? Se eu perguntar, por exemplo, quanto suporta o nível 3, aí você já sabe como fazer, né? Se você não lembrar de cabeça, basta aplicar a fórmula do Heisenberg e achar a quantidade máxima de elétrons. Então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2 vezes 9, que é igual a 18. Muito fácil. O número quântico secundário, então também chamado de azimutal, ele determina o subnível de energia. O nível é como se fosse a cidade. O subnível é como se fosse o bairro. Então, os subníveis de energia são S, P, D, F. Certo? Então, cada nível ele tem esses subníveis aqui. Ou seja, cada cidade tem seus bairros. Então, cada nível tem os seus subníveis. Os subníveis são S, P, D, F. Só que ele não é representado começando de 1. Ele é representado começando de 0. 0, 1, 2, 3. Beleza? Se eu disser, por exemplo, o subnível 2, você já sabe que é o subnível D. Beleza? E como é que ele varia? Ele varia também até o infinito. No entanto, a gente diz que ele varia de 0 a menos 1, que a gente representa assim. L é a letra que representa o número quântico secundário, 0,12, variando até n menos 1. Isso aqui na prática é variar até o infinito, beleza? Mas na prática não, isso aqui na teoria, beleza? Mas na prática ele varia de 0 a 3. Vamos fazer Vamos fazer aqui uma associação dos subníveis com os níveis. O nível 1, ele tem apenas um subnível. O nível 2, ele tem 2 subníveis. O nível 3, como está dizendo, ele tem 3 subníveis. O nível 4 tem 4 subníveis. O 5 era para ter 5 subníveis. No entanto, na prática, ele tem apenas
4 subníveis. Na prática, na teoria, ele tem que ter 5, beleza? O 6, 3 subníveis. E o 7, um subnível. Nós a gente já está praticamente montando o diagrama de Linus Pauling. O número do nível aqui vai indicar a quantidade de subníveis. Aqui o que altera é do nível 5 para baixo. Até porque a gente viu lá as quantidades de elétrons suportadas na prática e na teoria. Na teoria é para ter a quantidade de subníveis do número quântico principal. Beleza? Agora, como é para nós sabermos a quantidade de elétrons máximas suportada por cada subnível? Aí nós vamos aplicar esta fórmula aqui. 2 vezes 2L mais 1. Se eu aplicar a fórmula aqui para o subnível, qual é esse subnível aqui? Muito bem, 0. Então, no lugar do L, você vai colocar 0. Então, vai ficar o que aqui? Igual a 2. Então, aqui, 2, 2, 2, 2, 2. Ou seja, a quantidade máxima de elétrons suportadas pelo subnível S é 2. E o P? O P vai ser 2 vezes 2L mais 1. Quem é L? L é 1. Então, aqui vai dar 6. Então, 6, 6, 6, 6, 6. Se você fizer por D, vai dar 10, 10, 10, 10, 14 e 14. Então, basta aplicar essa fórmula aqui e você vai saber a quantidade máxima de elétrons suportada por cada subnível. Então, por exemplo, se eu disser que o endereço aqui de um elétron ele está no número quântico principal 3 e no número quântico secundário 2. A gente vai representar assim, o 3 é um nível. Qual é o subnível? 2. 2 corresponde a quem? D. Então, 3D. Beleza? É muito fácil. Agora, vamos imaginar só a questão da energia. A questão da energia crescente. Quem tem mais energia? Se eu, por exemplo, pegar 4S e 3D, quem é que tem mais energia? Ou seja, a ordem crescente de energia. Quem tiver no diagrama de Pauling, quem tem menos energia que vem antes. Por exemplo, eu vou aplicar a seguinte fórmula. Energia é igual a N mais L. Quem é N? N é o número quântico principal. Quem é L? É o número quântico secundário. Então, se eu observar o 4S, então vai ser 4 mais quem? Quem é S? S é 0. Então, a energia desse aqui é 4. E se eu pegar, por exemplo, o 3D, então a energia vai ser igual a 3. Quem é D? D é 2. Então, é 5. Então, quem tem mais energia é o 3D. Por isso que na distribuição eletrônica, o 3D vem depois do que o 4S. Ó, 1S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, aqui é a ordem. Aí sobe para 3D10, certo? Justamente por causa disso. Pode ter uma questão de prova te perguntando, para você fazer um comparativo, quem que tem mais energia, certo? Então, esses são os números quânticos principais e o secundário. Então, vamos recapitular. Quantos são os números quânticos? São 4. Quais são? Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o número quântico de spin. O número quântico principal são 7, né, que são os 7 níveis de energia. Qual a quantidade máxima de elétrons suportadas? Aí você tem que saber. Número quântico secundário, S
PD. Ou seja, na prática varia de 0 a 3. Mas na teoria, você sabe que pode ter infinitos subníveis, assim como também pode ter infinitos níveis de energia. Beleza? Então, quanto aqui qual a quantidade máxima de elétrons suportadas no subnível S? 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. No subnível F, 14 elétrons. Beleza? Então, se você gostou, dá um gostei no vídeo, se inscreve no nosso canal. Não se esquece aí de ver na descrição do vídeo a fanpage para você dar uma curtida e ajudar o canal. E se você quiser receber esse material aqui, está escrito à mão, mas está bem detalhado, se cadastra lá no blog lá, coloque seu e-mail que eu te enviarei esse material aqui. Então na próxima aula veremos o número quântico magnético e o número quântico spin. Falou, galera!